Olá, meu nome é Edson Miranda Júnior e eu vou apresentar a quebra do rolling code do HCS 201 através do ataque para o canal lateral. Eu vou começar pela introdução, depois eu vou explicar a fundamentação, a solução proposta, o ataque desenvolvido, por fim, os resultados e conclusões. Começando pela introdução, a gente sabe que portões eletrônicos, eles utilizam criptografia para aumentar a segurança no controle de acesso. E o HCS 201, ele é um circuito integrado que ele provê uma criptografia através de uma implementação física e de baixo custo. E existe, né, uma vulnerabilidade nesse circuito integrado que permite a extração da chave criptográfica. Este trabalho ele vai apresentar um ataque para o canal lateral de baixo custo ao circuito integrado HCS 201. Esse ataque, ele funciona por análise de diferencial de potência e ele já foi demonstrado anteriormente, só que através de equipamentos de alto desempenho, como osciloscópios de alta velocidade e alta amostragem, e que tem um custo bastante elevado. O que eu vou apresentar aqui para vocês é um ataque, também em DPA, né? Só que eu fiz utilizando um circuito de baixo custo que eu mesmo desenvolvi e que eu vou mostrar para vocês que foi capaz de extrair essa chave criptográfica. Primeiramente, vamos para a fundamentação. Vamos entender como é que funciona esse circuito integrado, né? A tecnologia Rolling Code, como é que ela funciona? Ela tem um transmissor e um receptor, né? E ambos têm uma chave secreta em comum. Cada transmissor tem um número serial único e um contador. Toda vez que o transmissor ele é acionado, ele transmite o número desse serial único e transmite o número do contador de forma criptografada. O receptor, por sua vez, recebe esse serial único de forma clara, né? Verifica se esse número serial faz parte da lista de controles cadastrados, né? E, ao mesmo tempo, ele consegue obter o número do contador, porque ele tem a chave, então ele decriptografa o número do contador e verifica se esse número do contador ele está dentro da janela de sincronização, ou seja, se o número do contador ele é um número válido. Então, um atacante interceptando esse sinal transmitido vai saber qual é o serial do controle, mas se ele retransmitir o mesmo sinal do contador que foi transmitido, o receptor ele não vai aceitar, porque ele só aceita o número do contador uma única vez. Uma vez que ele recebeu esse número do contador, ele espera o próximo. Só que apenas com a chave criptográfica é possível calcular qual é o próximo número. Então, dessa forma, esse sistema ele é anti-clonagem. Como é que funciona o HCS 201? Ele é um circuito integrado pequenininho, né? Ele tem 8 pinos. Esses 4 pinos aqui, o 1, 2, 3 e 4, eles são pinos para você ligar push buttons, né? Chaves. Uma vez que você aciona essa chave ligando o terminal positivo num desses terminais aqui, 1, 2, 3, 4, ele aciona. O pino 8 é onde você liga o positivo e o 5 é o negativo, ou seja, é a alimentação dele. O pino 7 você liga um LED para mostrar que ele está, toda vez que transmitir esse LED dá uma piscadinha. E no pino 6 é onde sai o trem de pulso, que são os bits que ele transmite, né, de forma por largura de pulso. Certo? Então aqui é um circuito simples mostrando como é que esse circuito integrado funciona. Toda vez que um desses botões é apertado, ele vai pegar os valores que está aqui dentro dele, vai fazer os cálculos e vai transmitir aqui no pino 6. Aqui estão mostrando a lógica dele. Ó. Ele tem uma memória E2PROM interna. Nessa memória E2PROM tem um contador de 16 bits, mais 2 bits também que eu vou explicar, que são esses OVR aqui. Ele tem um número serial de 28 bits. Ele tem a chave criptográfica de 64 bits. Né? Então, esses três, o contador, o número serial e a chave criptográfica, estão na memória E2PROM. E tem também os botões que a gente viu que são o botão de 1 a 4, né, que podem ser acionados. Toda vez que um desses botões é acionado, o que acontece? O estado dos botões são colocados aqui, ó, os estados dos botões. Aqui, os 2 bits do contador, esses 2 bits aqui. Os 10 primeiros bits do número serial é colocado aqui. E aqui os 16 bits do contador é colocado aqui. Aí vai formar aqui um pacote de 32 bits. Esse pacote vai ser criptografado com a chave criptográfica de 64 bits, que está aqui.
e vai formar esse conteúdo criptografado de 32 bits. Ao mesmo tempo, tem esses 28 bits de forma clara, que está aqui, ó, né? Tem os 4 bits dos botões aqui também, além de estar aqui dentro do pacote criptografado, ele também está em claro, embora é possível você desligar eles em claro e transmitir apenas de forma criptografada. Tem esse bit V aqui, que ele informa se o controle ele está com bateria fraca, e esse R aqui, ele fica retransmitindo esse sinal aqui até você soltar o botão. Então, a primeira vez que ele transmite, esse bit aqui é 1 e depois ele fica 0. Então, esses 2 bits RV aqui, eles são interessantes porque a gente vai analisar hoje. Então, ele forma esse pacote de 66 bits que fica sendo transmitido até que o botão que foi acionado seja solto, certo? Agora, como é que funciona esse algoritmo criptográfico? Como a gente pode ver aqui, ele usa uma chave de 64 bits e entra um número de 32 bits e sai um número de 32 bits, certo? Então, aqui a gente tem o diagrama desse algoritmo, que é o algoritmo Keylog. Como é que ele funciona? Ele tem aqui um barramento de 64 bits, que vai ter a chave, vai ser colocada a chave aqui. Aqui tem um barramento de 32 bits, que é colocado os dados a serem criptografados. 5 bits daqui, eles são montados uma palavra aqui de 5 bits, que vai ser a entrada de uma função não linear, que sai 1 bit aqui. Então, vai ser feito um XOR entre a saída da função não linear, o bit 0 de dado, o bit 16 de dado e o bit 0 da chave. Então, tanto a chave quanto o barramento de dado vão ser deslocados para a direita. E cada vez que sair o bit 0 que ele sai por aqui, entra o bit novo aqui, ó, no bit 31, e a chave fica circulando aqui. Para ficar mais fácil, eu vou mostrar aqui eu fiz um simulador que simula de forma extremamente didática o funcionamento do HCS. Está aqui. Então, por exemplo, eu coloquei aqui a... Deixa eu ver se está aparecendo. Tá aparecendo, beleza. Eu coloquei aqui a chave 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Tá? E coloquei o número serial 765432 E vamos para o contador, vamos colocar aqui o contador começando no 01, por exemplo. Então, eu vou apertar, eu vou iniciar apertando, são 4 botões, certo? Então, eu vou apertar o primeiro botão. Ó. Quando eu apertar, o que ele fez? Ele colocou a chave secreta aqui, que é essa aqui que eu coloquei, ó. Ele colocou aqui no barramento, ó, 001, aqui, ó, isso aqui é o número do contador. E aqui são aqueles outros 16 bits que a gente viu lá no pacote, que é a parte dos 2 bitzinhos de contagem, os 10 primeiros bits do contador, enfim. Agora eu vou começar a circular isso aqui até dar 528 vezes, ó. Ó. Dá para ver exatamente o que ele faz. Pode ver que a chave e o barramento de dados são deslocados para a direita. Né? Eu vou saltar logo direto para o final, porque senão vai demorar muito. Ó, apertando aqui, ele vai direto para o final. Ó. Aí no final, ele monta esse pacote aqui, ó, e transmite no pino. Esse pacote de dados de 66 bits. E agora o contador é incrementado, né? Então, a próxima vez que for acionado, o contador agora vai ser número 2. Então, esses dados aqui, ó, eles têm os dados criptografados. Então, é assim que funciona o algoritmo Keylog. Certo? Continuando aqui, como é que funciona a vulnerabilidade do chip? Aqui, eu coloquei aqui o ciclo 528, ou seja, é o estado do algoritmo depois de rodar as 528 vezes. Esse dado aqui no final, no barramento de dados, é o dado transmitido. Então, a gente tem acesso a esse dado. Certo? A gente tem acesso a ele. Voltando um ciclo, a gente tem no ciclo 527, a gente tem esses dados aqui, ó, do bit 30 até o 0, né? A gente tem ele, porque ele foi transmitido no final, mas a gente não tem esse bit x0. Mas a gente tem o bit 31 que vai entrar aqui no próximo ciclo. Mas a gente não tem o bit 15 da chave. Mas pode ver que o bit 15 da chave, sabendo o bit 15 da chave, é possível calcular o bit x0 e vice-versa, porque eles estão relacionados aqui através de um XOR. Eu consigo calcular, por exemplo, o valor que entra aqui na função não linear, porque eu tenho todos esses bits aqui. Então, o que acontece? Eu consigo calcular o x0 supondo um valor para a chave.
Voltando mais um, eu tenho o X0 e X1 aqui que eu não conheço. Eu não conheço o bit da chave 14, mas eu conheço todos esses bits aqui, ó, do 29 até o 0 aqui. O bit 30 que vai entrar aqui eu também conheço, certo? Mas eu não conheço o bit 14 e nem o bit X1. Então, como é que funciona a vulnerabilidade? Eu aciono o chip várias vezes e organizo e guardo os traços de potência junto com o dado que foi transmitido. Então imagina que esse conjunto aqui, ele é o conjunto de todos os meus traços com os traços de acionamento com o valor de bits que foi transmitido. Então eu vou supor que a chave é 0. Supondo que a chave é 0, eu consigo calcular em quais dessas situações de acionamento o bit x0 era igual a b0 e em qual situação o bit x0 era diferente do b0. Por quê? Porque onde o bit x0 é diferente do b0, a gente tem quando eles são diferentes, a gente tem uma mudança no bit, e quando eles são iguais, a gente tem uma não mudança no bit. A mudança no bit, ela gera uma potência maior, porque o bit, quando ele muda de estado, quando o transistor chaveia, ele tem uma dissipação de potência. Então, eu divido esses valores em dois grupos. Um grupo onde supostamente não variou o bit e outro grupo onde supostamente variou o bit. O grupo em que variou, ele tem um consumo de energia levemente maior do que o grupo que não variou. Só que se a minha suposição da chave 0, ela divide esse grupo aqui nesses dois grupos aqui, a minha suposição de que é igual a 1 gera a mesma divisão. Por quê? Porque a chave 15 ela se relaciona de forma linear. O x0 ele é relacionado de forma linear com a chave K15. Então, tanto a chave sendo 0 ou sendo 1, vai gerar os mesmos grupos. Então, isso aqui não me ajuda muito. Então, qual é a ideia? A ideia é analisar o bit x1 em função do x0 através da chave K15. Por quê? Porque a chave K15 está relacionada com o bit x0. Só que o cálculo do bit x1, pode ver que ele tem o bit x0 aqui, ó, dentro da função não linear. E dentro do bit x0 está relacionado com a chave K15. Então a chave K15 ela entra na solução, né, na relação do bit x1 de forma não linear. Já o bit K14 ele entra de forma linear. Então, tanto faz você definir o bit K14 como 0 ou como 1, que ele só vai inverter esses dois grupos aqui, mas os grupos montados vão ser os mesmos. Então, a gente vai analisar o seguinte, ó. Supondo que o bit K15 é igual a 0, eu divido essas amostras aqui, esses traços, né, em dois grupos. Um grupo onde o x0 é igual a x1 e onde um grupo x0 é diferente de x1. E faço a mesma coisa para o K15 igual a 1. Lembrando que a gente pode definir qualquer valor para o bit K14, que não vai fazer diferença porque ele é totalmente linear. Então, somente a minha suposição correta do bit K15 é que vai fazer com que um grupo aqui tenha uma energia levemente diferente do outro. E a minha suposição falsa vai gerar grupos iguais, ou aproximadamente iguais. Então, é baseado nessa lógica aqui que a gente vai conseguir extrair a chave criptográfica que vai ser mostrado mais na frente. Qual foi a solução proposta? Eu tive que construir um circuito de baixo custo, né, para coletar os traços de potência. Ou seja, eu tive que acionar um chip, ler a potência dele durante o processo criptográfico e depois ler os dados que ele transmite. Só que como esse circuito ele é muito limitado, né, ele tem uma taxa de amostragem e uma precisão pequena, eu precisei de obter o maior número de traços, né, por causa dessa limitação, e eu precisei fazer também um pré-processamento nos dados antes de fazer a análise diferencial de potência. Aqui tem a característica do hardware de baixo custo que eu desenvolvi, né, que tem uma taxa de amostragem de 250 mil amostras por segundo, que é uma precisão das amostras é baixa. Usei amostras de 1 byte, ou seja, que varia de 0 a 255. A capacidade de armazenamento desse circuito é de 500 mil amostras, mas isso foi mais que suficiente para esse projeto. E o custo desse circuito foi muito baixo, foi menos de $25, né? Esse circuito aqui é o circuito que eu fiz para fazer a coleta dos traços de potência. Eu tenho aqui um microcontrolador STM32. Aqui eu tenho o HCS 201 que vai ser analisado. Eu fiz o sistema modular para poder analisar outros dispositivos também. Eu tenho aqui
um amplificador operacional de alta velocidade. Então, como é que funciona? O STM32, ele chaveia uma porta selecionada aqui do HCS, né? No caso aqui eu selecionei a primeira. Então ele envia um pulso aqui, esse cara vai começar a trabalhar. Uma vez que eu enviei esse pulso aqui, eu começo a coletar a tensão nesse resistor que está em série com o chip. Aqui eu ajusto a sensibilidade da leitura analógica, né, para ajustar da melhor forma possível. Depois que ele lê todo o traço de potência, e esse cara vai começar a transmitir. Ele lê os dados transmitidos, né, os trem de pulso, calcula qual é os bits transmitidos, guarda tudo em memória RAM, e depois de fazer isso, demora mais ou menos um segundo, ou um pouco menos que isso, ele transmite pela serial aqui todos esses dados. Essa transmissão demora cerca de 3 segundos. Aí terminou de enviar? Terminou. Aí ele começa tudo de novo. Então ele fica fazendo isso um atrás do outro de forma automática. Com os traços salvos no computador, eu consigo fazer a análise, que vai ser mostrada a seguir. Como é que foi feito o ataque? Aqui eu mostro para vocês um diagrama de potência de um acionamento. Pode ver que quando o chip é acionado, ele varia de 100 a mais ou menos de 100 a 200, né, as primeiras quase 3.000 amostras. Cada amostra dessa demora 4 microsegundos, né, porque são 250.000 amostras por segundo. De repente, tem uma subida de potência que ela é tão grande que ela satura a leitura. A leitura ali está em 255, mas ela foi maior, porque é o limite do conversor, né? Depois, mais ou menos em 4.400, mais ou menos, tem uma queda abrupta, né, que é mostrada aí no T1, que é mais ou menos aqui no T1, né, nesse tracejado vermelho. Tem um consumo de potência que varia de 100 a 200 mais ou menos, até essa parte aqui que está marcada como T2, e tem esses trem de pulso aqui que eles coincidem com a transmissão no pino do chip. Só que o que acontece? Esse consumo elevado aqui, que satura o conversor analógico digital, ele é exatamente o momento em que o HCS 201 ele acessa a memória do EEPROM. E ele precisa dos dados que estão na memória do EEPROM para poder fazer a criptografia. Então, a gente sabe que a criptografia está depois de T2, mas a criptografia ela termina antes de os dados serem transmitidos, porque é preciso calcular o valor a ser transmitido de forma criptográfica para poder transmitir esses pulsos. Então, a gente sabe que a criptografia ocorre entre T1 e T2. Então, eu pego todos esses traços escolhidos e vou recortar essa parte aqui que está entre T1 e T2. Só que o que acontece? Quando eu recorto todos os traços, alguns traços estão um pouco mais adiantados que outros, porque o HCS 201 ele não é um circuito integrado de velocidade exata, né? Ele não tem um oscilador cristal dentro dele. Ele é um circuito mais simples, então a velocidade dele varia. Então, eu preciso sincronizar esses traços de potência, né, de valores de potência que foi medido, para poder fazer a análise de potência. Então, como é que eu fiz? Eu peguei essa descida aqui, abrupta, como referência, e essa subida aqui, ó, que está aqui na frente, como referência também. Então, pegando esses dois pontos aqui, eu consigo ajustar o tamanho dos traços e eu fiz da seguinte forma. Eu coloquei aqui só como exemplo, por exemplo, eu tenho um traço 1 e traço 2. É claro que cada traço tem milhares de amostras, mas vamos colocar aqui uma quantidade pequena só para exemplificar. Por exemplo, o traço 1 ele tem esse 255, 250, 255, de repente ele tem essa queda abrupta, e aqui na frente ele tem aquela subidinha abrupta. Então eu jogo fora essa parte de vermelho, que é antes da descida abrupta, e o que está no final, o que é depois da subida abrupta. Então eu tenho só esses traços, esses valores aqui de azul no traço 1 e no traço 2. O traço 1 ele tem 2 amostras a mais que o traço 2. Então qual é a minha ideia? Minha ideia é aumentar 2 amostras no traço 2 para que ele fique do mesmo tamanho que o traço 1, mas sem tirar a característica do traço 2. Como é que eu faço isso? Como eu quero adicionar 2 amostras, eu divido ele em 3 partes aproximadamente iguais. Está aqui uma parte, 2 partes, 3 partes. E no meio dessas partes eu vou colocar um valor novo,
que vai ser a média desses valores que estão do lado aqui. Por exemplo, como aqui é 104 e 108, eu coloco aqui o valor 106. E a mesma coisa com esse aqui. Aqui é só um exemplo. Como, na verdade, o número de amostras no traço é muito grande, em relação ao número de amostras que são colocadas aqui, o traço ele muda quase nada. E como os valores são a média dos valores dos lados, né, os valores adjacentes, então o traço ele mantém as características de informação que tem no traço. Então isso garante que no final, pegando o traço com mais amostras como referência, fazendo isso com todos os outros traços, eu garanto que no final todos os traços vai ter o mesmo número de amostras, e essas amostras vão estar bem sincronizadas no tempo em relação aos momentos de cada etapa do algoritmo criptográfico. Aí eu posso aplicar a análise. Como é que funciona a análise? Como eu já expliquei, eu pego todos os traços que já estão sincronizados, supondo que a chave é igual a 0 e supondo que a chave é igual a 1, para cada dessa exposição eu divido os traços em dois grupos, um grupo onde o x0 é igual a x1 e um grupo onde o x0 é diferente de x1. Somente um desses grupos vai ter uma energia levemente maior que o outro grupo, onde a minha suposição é correta. Então, no final, eu pego esses grupos aqui, esses 4 grupos que foram calculados, tiro a média, o traço médio delas, e subtraio um traço médio do outro para ver a diferença dos traços. Apenas a minha suposição correta vai mostrar uma energia levemente elevada, que pode ser mostrada aqui, ó. Por exemplo, a minha suposição de que a chave K15 é igual a 0 é esse traço azul aqui, ó. Esse traço azul ele mostra a diferença entre os dois grupos da suposição que a chave é 0. Pode ver que os dois grupos eles são quase praticamente iguais. Por quê? Porque a diferença é próxima de 0. Já a minha suposição que a chave é igual a 1 tem um momento em que é uma diferença entre esses dois grupos muito elevada, ó, muito expressiva, que é exatamente o momento em que os valores do bit x0 e o bit x1 são deslocados pelo barramento de dado durante o processo criptográfico. Então, isso me revela que o bit K15 da chave ele é igual a 0. Ou ele é igual a 1, aliás. Ele não é 0, ele é igual a 1, porque é nesse traço aqui que tem esse valor expressivo. Uma vez que eu calculei o bit K15, eu consigo saber qual é o bit x0. Por quê? Porque eu tenho todos os valores aqui, ó, nesse ciclo 527, exceto a chave e o bit x0. Mas como agora eu descobri a chave, eu consigo calcular qual é o bit x0, porque eu sei qual é o bit que sai aqui na função não linear, sei agora a chave, sei esse bit aqui, esse bit 15 aqui, sei o bit que vai entrar aqui e sei todos esses bits para entrar aqui, ó. Então eu só não sabia o x0, porque eu não sabia a chave. Sabendo o bit x0, eu conheço todos os valores aqui no ciclo 527. Antes eu sabia só no 528. Como agora eu sei no 527, eu consigo replicar essa análise, só que agora para quebrar o bit K14, voltando um ciclo a mais no passado, analisando agora o 526 e o 525. E sabendo o bit K14, eu vou conseguir fazer a mesma análise para o bit K13. Sabendo o K13, a mesma análise para o bit K12. E assim eu vou fazendo sucessivamente até quebrar todos os bits da chave. Cada bit demorou cerca de 5 minutos para fazer essa análise do DPA. Quais foram os resultados? Eu consegui obter a chave criptográfica de 2 circuitos integrados de 2 empresas distintas. Então eu peguei alguns controles remotos de 2 empresas, né, que estão no mercado, peguei o chip, coloquei o chip naquela plaquinha, fiz a extração de dados. Cada chip, a extração de dados demorou menos de 20 horas. Né? Uma vez que eu peguei esses dados, né, que demorou menos de 20 horas, eu demorei 5 minutos, ou até menos que isso, para cada bit, para quebrar a chave. Aí, as chaves foram confirmadas, depois que eu quebrei a chave, eu confirmei elas com um algoritmo feito em C#, que foi esse simulador aí, ou seja, eu coloquei a chave lá, peguei os dados de transmissão, joguei eles no algoritmo, vi se os valores do serial batia, vi também se os valores do contador eram sequenciados, então realmente as chaves estavam corretas. Aí depois eu utilizei um receptor de radiofrequência e consegui perceber que outros controles da mesma empresa utilizam a mesma chave criptográfica, ou seja, a empresa ela utiliza a mesma chave criptográfica em todos os controles. Isso é uma prática que
que causa uma grande vulnerabilidade nesses dispositivos dessas duas empresas. E uma forma de resolver isso seria a empresa ter usado uma chave única para cada dispositivo, de forma que essa chave estivesse relacionada com o serial do controle através de uma chave mestra, que estaria só no receptor. Isso é chamado de derivação de chave. Seria uma forma de resolver esse problema. Mas essas duas empresas não fizeram isso. E a conclusão que eu posso dizer é que um ataque de baixo custo ao circuito integrado HCS 201, ele é possível com o uso de DPA, como foi demonstrado, e que esses dois fabricantes analisados, eles utilizaram a mesma chave em todos os dispositivos, tornando o sistema deles totalmente vulnerável. E os resultados, eles ressaltam a importância de considerar ataques por canal lateral na hora de desenvolver um dispositivo criptográfico. E como trabalho futuro, eu pretendo investigar essa mesma técnica em outros dispositivos que também usam Keylogg. Um exemplo é o PIC 12F750, que ele é usado em controles de acesso de uma terceira empresa, né? E eu já comecei a fazer essa análise e estou tendo resultados bem promissores. E logo futuramente dá para mostrar esse trabalho também, né? E é isso. Obrigado.